Boa noite a todos. Esse grupo é composto por Daniele Máximo, Fernanda Souza e Maria Júlia Pires. E o tema do nosso trabalho é alternativas para a clarificação do caldo de cana utilizando o método flotação por ar dissolvido. Bom, a flotação é utilizada para remoção de particulados, sólidos ou líquidos presentes em dispersões sólido-líquido e emulsões líquido-óleo ou líquido-líquido. Esse processo é aplicado há muitos anos na indústria de mineração para separação de minérios de uma mistura heterogênea e também para tratamento de esgotos domésticos, águas residuárias industriais e águas para abastecimento. E tem se expandido para outras áreas de atuação além da química, como engenharia ambiental, engenharia química e civil também. A flotação por ar dissolvido tem sido aplicada como auxiliar no processo de clarificação da calda de açúcar cristal dissolvido em águas nas refinarias brasileiras. Mas os dados sobre a efetividade desse processo ainda são muito escassos, sendo assim necessário aprimoramento e desenvolvimento de novas técnicas para melhorar a eficiência dessa clarificação. Bom, o que a gente sabe é que para a produção de um açúcar de boa qualidade e mais branco também, o método mais utilizado ainda para essa clarificação é a sulfitação. Porém, o açúcar, depois que passa pelo processo de sulfitação, contém quantidades residuais de enxofre, altas, né, concentrações aí de enxofre, e em consequência disso o açúcar passa por restrições no mercado externo. E por isso essas novas técnicas são incentivadas a serem utilizadas. Dentre as principais tecnologias e alternativas ao tratamento físico-químico com sulfitação, a gente tem a flotação por ar dissolvido. Bom, falando de vantagens e desvantagens, aí a gente tem como vantagem que a flotação é reconhecida por ser um dos mais econômicos e efetivos métodos de recuperação e remoção de partículas sólidas floculadas em meio líquido. Além de possuir um baixo consumo de energia, também é necessário uma pequena área de implantação para que seja instalado esse método, né? Não usa uma área tão grande assim de implantação dentro de uma indústria, ou se for fora dela também não ocupa um espaço muito grande. Bom, e entre as desvantagens a gente tem que é um método que polui bastante o meio ambiente e, como já citado, a efetividade do processo ainda é muito escassa. Então, os dados aí são meio corrompidos e também possui uma perda muito grande de sacarose durante o processo aí. Bom, boa noite a todos. Nosso trabalho é sobre flotação de ar e eu vou falar um pouco sobre a cana-de-açúcar e o componente de caldo extraído dela. A cana-de-açúcar ela compõe essencialmente por três partes, que são as raízes profundas, onde a sua função é de absorver toda a riqueza orgânica e mineral do solo. Tem também as folhas, onde a função é de respiração, transpiração e elaboração de aminoácidos. E tem a parte chamada como, que é a parte mais importante, porque é onde acumula todo o açúcar produzido pelas folhas, onde contém aproximadamente 90% dos caldos. Vale ressaltar que qualquer das partes da cana-de-açúcar é importante quando se está falando do aproveitamento industrial. Conforme mostra na tabela 1, pode variar largamente segundo uma série de fatores, os componentes da cana, dentre os quais os de mais importância se destacam a variedade, clima, natureza do solo, a adubação, o estado de maturação, os tratos culturais, a irrigação, o período de safra, condições e tempo de armazenamento desse produto. Nessa segunda tabela, fala sobre o caldo extraído da cana-de-açúcar, onde é uma solução complexa de sacarose impura e diluída, cujas as impurezas elas se encontram dissolvidas em dispersão coloidal. Né? E dispersão coloidal nada mais é uma mistura que possui as partículas de disperso em tamanho de 1 a 1000 nanômetros. O segundo slide ele fala sobre os componentes não açúcares, onde todos os componentes presentes nos caldos, excluindo a sacarose, a glucose e a frutose, são denominados não açúcares. Os não açúcares, quando presentes no caldo da cana, após a clarificação, são responsáveis pela turbidez excessiva e redução na velocidade de precipitação. Por estarem dissolvidos no meio líquido, esses compostos também eles podem exercer
grande influência na etapa de cristalização da cana, com um decréscimo de impureza e, consequentemente, a diminuição de eficácia e rendimentos industriais. Então, quanto mais puro for a cana, é melhor. Quando a cana tiver menos reações químicas dela, quanto mais pura for o teor daquela cana, é mais viável economicamente falando para as indústrias. Bom, sobre a coloração da cana-de-açúcar, existem pontos importantes que a gente deve ressaltar, que a coloração do caldo é bastante variável. Ela pode ser seguindo de um líquido turvo, que vai do castanho claro ao verde escuro, e logo após a extração, a solução ela é ácida. Na clarificação, a calda é aquecida em trocadores de calor que pode atingir até 90% de graus Celsius. Na linha que conduz a calda dos trocadores aos clarificadores são adicionados componentes que promovem a floculação e flotação dos corantes presentes nessa calda. Esses corantes eles são retirados na parte superior do nosso equipamento de flotação, que eu vou explicar logo à frente, e através de pás raspadeiras, e a calda clarificada é retirada dessa parte inferior do equipamento e ela é enviada para os tanques de calda clarificada nas indústrias. Nesse processo pode ocorrer até 50% de redução da cor da cana. E nessa imagem eu quis mostrar para vocês os tipos de açúcar presentes no Brasil. O açúcar branco é o mais utilizado por nós comerciantes, onde ele recebe, e vale informar que ele recebe grandes aditivos químicos no último processo de fabricação, sendo produzido através de dois processos de clarificação do caldo. Um deles é o processo de sulfitação, seguido da calagem, ou pelo processo de carbonatação. É destinado ao mercado interno, sem refino, e para consumo direto e para processos alimentícios também. O demarara, ele passa por um refinamento mais leve e sem aditivos químicos. Esse é um fator que o difere bastante do nosso açúcar branco, pois ele sofre um intenso processo de refinamento, o nosso açúcar branco, né? E quanto menor o refinamento, mais marrom será o açúcar, que no caso é o açúcar demarara, onde a gente pode encontrar nos mercados, com um exemplo, o açúcar mascavo. A gente tem também o exemplo de açúcar VHP, onde ela é mais seca e fina, ela gera uma nuvem maior de pó de açúcar e se movimenta em grandes volumes. E a diferença da açúcar VVHP é que a açúcar VVHP ela é mais leve, porque ela pode chegar de 0,1 a 0,15% antes de sair das indústrias. Bom, um pouco sobre a moagem do açúcar, eu vou explicar um pouco desse processo que o açúcar passa. A cana-de-açúcar ela pode ser colhida verde, sem queimar ou queimada. Ela pode ser arrancada manualmente ou mecanicamente, inteira ou picada, né? Vai depender do seu processo que você vai utilizar. Aí, após a pesagem, a cana é conduzida para a lavagem, para a retirada da terra proveniente da lavoura, que logo após passa por picadores que trituram os comos, que foi o que eu disse anteriormente, para desfibrar e facilitar a extração do caldo. Após esse preparo, a cana desfibrada é enviada à moenda, que é esse primeiro terno que mostra na figura. Após este preparo, a cana ela é desfibrada, né? Enviada para esse terno aí, do qual o caldo é extraído e segue para o processo. Aí vai o bagaço, que é retornado para o segundo terno da moenda, onde é embebecido com água para diluir o açúcar existente no interior das células de bagaço. O caldo misto, que seria a junção do caldo primário com o caldo secundário, obtido no processo da moagem, contém quantidades variáveis de impureza em suspensão, como resíduos de terra e bagacílios, provenientes da própria cana. E dessa forma o caldo misto é peneirado para eliminação dessas impurezas.
Bom, aqui vocês podem ver um processo de frutação, que o processo de frutação com ar dissolvido, que é a sigla FAD. É um processo físico-químico, é realizado a partir da introdução de ar sob pressão no meio líquido, seguida da redução brusca de pressão e geração de microbolhas. O ar é injetado no líquido num saturador sob pressão e após a saturação ele é injetado a pressão atmosférica no tanque de floculação, onde o ar é dissolvido sob suspensão, promovendo assim a frutação. A dissolução do ar no meio líquido é influenciada pela temperatura e pela pressão utilizada durante o processo. E existem alguns fatores limitantes, que é a faixa de tamanho das partículas. E a coagulação e aglomeração de partículas em meio líquido é uma operação que suma de extrema importância para a eficiência do processo de flotação, porque ela interfere no pH do meio, que deve estar numa faixa ótima para que ocorra essa coagulação e precipitação de partículas. A temperatura do meio ela geralmente é em baixas temperaturas, a dispersão dos agentes clarificantes, porque ela é prejudicada e dificulta a coagulação das partículas dissolvidas ou dispersas. As dosagens dos agentes clarificantes devem ser adequadas para cada caso, né? O tempo de coagulação é um aspecto muito importante, que também influencia no tamanho e na densidade dos flocos formados. Contudo, em todas as pesquisas, não há convergência com relação ao tempo ideal. Então, cada caso é um caso em relação ao tempo ideal para esse processo. Bom, assim eu encerro a minha apresentação, onde eu tentei é, apresentar para vocês um pouco sobre o componente da cana-de-açúcar, a sua funcionalidade e como também apresentar para vocês esse processo focado no que foi focado no nosso trabalho, que seria a flotação. Devido à flotação ser uma tecnologia nova e ainda em estudo, iremos utilizar apenas uma tese de dissertação de Leandra Cristina Crema, com diversos testes com variáveis em seus processos. Os experimentos foram realizados utilizando um polímero catiônico como auxiliar de neutralização e coagulação das partículas dissolvidas e dispersas na calda-de-açúcar, por possuírem grande afinidade com a interface dessas partículas que estão carregadas eletricamente. Para a realização dos experimentos FAD, foi utilizado um flotador de ar, como este na imagem, que é um saturador de ar de bancada, composto por um cilindro vertical com capacidade de tratamento para 1000 ml de líquido por batelada. A esse cilindro está acoplada uma tampa com um tubo vertical de aço que permite a injeção do ar comprimido em seu interior. A tampa do flotador tem fechamento hermético, possuindo um manômetro para medição de pressão e uma válvula para a conexão do ar comprimido e posterior retirada do líquido após despressurização. Agora, iremos ver o passo a passo utilizado por Leandra para a preparação de suas amostras. Primeiro, deve-se dissolver completamente o açúcar cristal em água para a obtenção de uma calda homogênea. Em um becker, foram pesadas quantidades suficientes do açúcar cristal homogeneizado para a obtenção de uma calda com concentração de 66 mais ou menos 1 grau Brix e pH de 5,8 mais ou menos 0,2. Essa mistura de água e açúcar foi aquecida em um banho ultratermostatizado com temperatura controlada de 40 graus e agitado por um mini agitador mecânico eletrônico até que todo o açúcar presente fosse completamente dissolvido, formando uma calda viscosa e homogênea. Após a completa dissolução do açúcar em água, a temperatura da calda de açúcar foi ajustada até a temperatura do experimento, hermeticamente, e o ar injetado no líquido até a pressão desejada, de 95 a 895 kPa. Após a injeção do ar, o tubo flexível é desconectado e o flotador é acoplado
ao agitador mecânico, o qual promove a agitação por tempo determinado de 0 a 300 segundos, favorecendo a turbulência e homogeneização do líquido juntamente com o ar injetado. Após a agitação mecânica, a válvula é aberta lentamente para a despressurização do flotador e a transferência da mistura para o funil de separação, dando início ao processo de separação de fases. Na despressurização, são formadas milhares de microbolhas que aderem-se às partículas coloidais precipitadas devido à adição do polímero catiônico, formando aglomerados que sobem até a superfície do líquido, de onde são facilmente removidas. A flotação procede por certo período de tempo, até a completa separação entre as fases, após o qual o líquido clarificado permanece na parte inferior do funil de separação, e os aglomerados denominados de flotado ficam suspensos na parte superior do líquido. Assim, o líquido clarificado é facilmente removível por meio da válvula existente na parte inferior do funil e, posteriormente, a remoção do flotado é feita. A metodologia empregada para as análises físico-químicas foi baseada nos métodos recomendados pela ICONSA, utilizados pelas usinas sucroalcooleicas e refinarias brasileiras. Iremos utilizar os parâmetros de cor ICONSA e turbidez para comparar os resultados dos testes entre as variáveis do processo. Para análise de cor, foi utilizado o método por meio de um espectrofotômetro digital com leitura em absorbância, comprimento de onda de 420 nanômetros e comprimento interno da cubeta de 1 centímetro. A cor ICONSA é calculada pela equação cor ICONSA igual a ABS dividido por B vezes C vezes 100, onde ABS é a leitura de absorbância, B é o percurso óptico da cubeta em centímetros e C é a concentração de sacarose em função do grau Brix. O resultado de cor é expresso em unidades de cor ICONSA. Para as análises de turbidez, o método empregado foi onde a turbidez da amostra a 50 grau Brix é lida em turbidímetro digital portátil. O resultado é expresso em unidades nefalométricas de turbidez, NTU. No processo utilizadas foram os ensaios para determinação de faixa ótima de dosagem do polímero catiônico foram conduzidos com a calda de açúcar do primeiro lote, apresentando a eficiência de flotação com relação aos parâmetros físico-químicos de cor e turbidez da calda clarificada em função da dosagem do polímero catiônico. Na determinação da cinética, foram utilizadas as variáveis com melhor desempenho na faixa de dosagem do polímero catiônico. Foi monitorado o grau de clarificação através da verificação da fração volumétrica do clarificado, apresentando coeficiências de flotação para o teor de cor e turbidez da calda clarificada em função do tempo de flotação. Aqui temos os resultados da caracterização físico-química antes da clarificação da amostra 1 e da amostra 2. A amostra 1 apresentou cor ICONSA de 355 mais ou menos 20 e turbidez de 6 mais ou menos 1. E a amostra 2 apresentou cor ICONSA 48 mais ou menos 20 e turbidez 5 mais ou menos 1. Iniciando com os resultados dos testes de eficiência da flotação de amostra 1 com a variável do processo de dosagem do polímero catiônico. Então, aí temos a mesma amostra analisada com diferentes dosagens do polímero catiônico, comparando os resultados de cor ICONSA e turbidez da mesma. Os resultados, tanto de cor quanto de turbidez,
seguidos de sinal positivo, indicam que houve redução do parâmetro analisado, quando comparado com a cauda inicial não tratada. E esses parâmetros seguidos de um sinal negativo indicam que houve aumento do parâmetro analisado. Então, não é isso que queremos ver. A eficiência da flotação, seguida da mesma letra na vertical, não difere estaticamente ao nível de 5%. Ou seja, as variáveis que estão na vertical e têm a mesma letra podem ser consideradas o mesmo resultado, pois não diferem entre si mais que 5%. Analisando primeiro a coricunza, os melhores resultados encontrados foram na faixa de 150 e 200 ppm de polímero catiônico, onde houve uma redução de 49 e 47, por terem a mesma letra, é como se fosse o mesmo grau de redução e na cor. Agora, já na turbidez, o melhor resultado foi na casa dos 400 a 500 ppm de polímero catiônico, onde houve uma redução, novamente não se difere, de 98 a 99 em graus da turbidez. Só que isso deve ser analisado posteriormente, porque ao mesmo tempo que a cor teve uma perca relativa, a turbidez na faixa de 150 e 200 ppm não houve um aumento de turbidez. Enquanto isso, quando a turbidez foi boa, não houve uma redução tão grande do polímero catiônico da coricunza. Agora, como segunda variável do nosso processo, temos a eficiência da flotação na amostra 2, onde o que se difere é o tempo de agitação. Novamente, iremos utilizar a coricunza e a turbidez, onde o número seguido de sinal positivo indica que houve redução do parâmetro analisado, quando comparado com a cauda não tratada, e seguido de sinal negativo indica que houve aumento do parâmetro analisado. Dessa vez, temos apenas diminuição em todas as variáveis, sendo a melhor de coricunza em 3.000 segundos e em 6.000 segundos, com uma redução de 37 a 38 em cor. E em turbidez, 6.600 segundos e 7.200 segundos, num resultado de redução de 93 a 97 em turbidez. Após suas análises, Leandra chegou na conclusão de que a melhor combinação das condições operacionais para o sucesso de clarificação da calda de açúcar pelo processo de FAD foi tempo de agitação mecânica do flotador de 300 segundos e dosagem de 225 ppm do polímero catiônico. Lembrando que foram utilizados mais de um parâmetro, então não podemos escolher apenas o parâmetro que nos dá a melhor redução analisado, e sim a combinação entre mais de um parâmetro analisado e a redução dos dois. Muito obrigada!